pessoal, estamos olhando aqui o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Morte Doação, dentro dos aspectos tributários no direito de família e sucessões. Agora olhando um pouco para a parte mais prática de declaração do ITCMD, como é feito o recolhimento, vamos passar aqui para a finalização da nossa declaração de ITCMD na modalidade sucessão. Bom, quando nós preenchemos todos aqueles dados, todas aquelas abas com o inventariante, o nome do decujus, o número do processo do inventário, os herdeiros, os legatários, os bens, identificando cada um, qual o percentual que está ficando para o outro, o desconto de meiação, todas aquelas informações que nós passamos, chegou o momento de fazer a confirmação da declaração. No momento de fazer a confirmação da declaração, o sistema ele vai te falar se eventualmente você deixou de preencher alguma informação relevante. Então, no nosso exemplo aqui, o RG do inventariante não foi preenchido ou não foi preenchido de forma adequada, o número do processo, a data de nascimento do decujus, ou pode ser, por exemplo, que a soma de determinado bem não chegou a 100% da divisão de determinado bem. Então, aqui que é o momento de ver se alguma coisa para trás ficou ou não ficou mal preenchida ou se precisa de algum ajuste. Da mesma forma como acontece nas declarações de doação, quando você aperta em declaração, na aba confirmação, ele pergunta para você se realmente você deseja confirmar. E ele te lembra que, ao confirmar, vai ser gerada uma guia, e se você não pagar essa guia, ela vai para a dívida ativa e o CADIM para o CADIM estadual. Então, é importante você sempre ir para a parte de confirmação da declaração, quando efetivamente você vai fazer o recolhimento daquele tributo. Tá? Então, aqui a gente tem o recolhimento do tributo. Se tiver tudo ok, é só seguir com a declaração. Depois que você seguiu com a declaração, fechou, o que você precisa fazer? Agora é hora de pagar o tributo. Como eu pago o tributo? Através da guia GARI, aqui na situação de inventário. Para imprimir a guia GARI, você precisa do número de declaração, que é aquele número de protocolo gerado no começo, o número que foi lhe fornecido e a senha. Então você vai aqui naquelas outras opções, naquela página inicial de TCMD, e põe para emitir a guia. Então, clicou aqui, emitir a guia. Se tiver tudo certo mesmo, conseguiu lembrar a senha, vai lá para continuar. Emitiu a guia é emitida, ela é emitida dentro de um prazo específico de validade. A validade nem sempre ela é conhecida, então pode ser que seja emitida para o dia, pode ser que seja emitida para dali um mês, ou seja emitida para uma data específica. Mas tem que tomar cuidado porque às vezes ela é emitida por um prazo bem curto de tempo. Tá? Então essa guia aqui ela é emitida por um prazo bem curto de tempo. Outra situação importante é que às vezes a guia ela é gerada com uma data de vencimento futura. Por exemplo, eu estou aqui no último dia do prazo de recolhimento de 180 dias, e se eu não recolher esse imposto em 180 dias, a gente sabe que eu tenho o quê? Eu tenho a multa, né, sobre imposto, a multa de 20%. Se eu não recolho, então, dentro de 180 dias, o ITCMD, multa de 20%. Mas a data de vencimento da guia, ela não tem correlação com a data de pagamento do tributo, de vencimento efetivo, de limite para pagamento. Então, se eu cheguei no dia 179, fiz a minha declaração, gerei a guia, ainda que essa guia tenha data de vencimento para daqui a um mês, a recomendação é que o imposto seja pago dentro do prazo do pagamento do tributo, ou seja, dentro daqueles 180 dias. Se você deixa para recolher a guia para dali um mês, pode ser que a Fazenda Estadual ela venha te cobrar essa multa do ITCMD, porque o pagamento deu fora dos 180 dias. Ah, mas paguei dentro da data de vencimento da guia. Data de vencimento da guia, data de vencimento da guia. Pagamento do tributo é pagamento do
tributo. Então, nossa recomendação é sempre pagar dentro da data do pagamento do tributo, independentemente da data de vencimento dessa guia. Okay? Então, dentro dos 90 dias também, dentro de 90 dias tem lá o desconto de 5% para pagamento do TCMD. Importante que, mesmo você tendo concluído a declaração dentro dos 90 dias, o pagamento tenha se dado dentro dos 90 dias. Bom, paguei a guia, paguei o imposto, terminou aí a minha obrigação de recolhimento de TCMD? Não terminou. Agora nós temos o quê? Uma série de obrigações acessórias. Você precisa transmitir essa declaração, levar a declaração com a documentação suporte para a Fazenda Estadual, para que eles possam fazer a conferência do recolhimento do ITCMD. Então, essa conferência, quando a gente fala de uma escritura pública, ela é feita pelo próprio tabelião que leva o procedimento, que resolve essas coisas. No inventário judicial, você precisa levar uma série de documentos ao posto fiscal competente para que seja homologado o recolhimento do imposto. Então, olha lá, tem essa portaria CAT, acho que eu não coloquei aqui, mas eu vou anotar para vocês, que é a portaria CAT 15 de 2003. Então, na portaria CAT 15 de 2003, você tem toda a regulamentação do recolhimento, das obrigações acessórias para recolhimento do tributo. E todos os anexos necessários que você vai precisar para preencher essa declaração, preencher as obrigações acessórias. O que precisa ser levado, por exemplo, para o posto fiscal para homologação do recolhimento do tributo? A própria declaração do ITCMD, o demonstrativo de cálculo, que também é gerado pelo sistema, RG e CPF do inventariante, procuração. Então, se você tem ali, você, advogado, está fazendo a declaração pelo inventariante, você precisa de uma procuração para cumprimento dessas obrigações acessórias. Nessa portaria CAT 1503 tem até os anexos, os modelos de procuração. Quando se faz procuração para inventário, a nossa recomendação é colocar na procuração do inventário os poderes para realizar essas obrigações acessórias, também do posto fiscal, a certidão de inventariante, certidão de óbito, certidão de casamento, capa do processo de inventário. Aqui, se é um inventário judicial recente, né, você não tem mais capa, mas você pode levar um print do processo, daquele andamento do processo, petição inicial, primeiras declarações. Esses documentos obrigatórios para serem entregues ao posto fiscal. E, por fim, a relação dos bens a serem apresentados. Você precisa apresentar a documentação pertinente aos bens que foram declarados. Então, se eu declarei um imóvel, eu preciso levar a matrícula do imóvel, para que o fiscal consiga conferir se aquele bem foi declarado, qual foi o percentual declarado. Valor venal de referência, valor de IPTU, carnê de IPTU. Então, tem uma série de documentos. Quando a gente fala lá de uma empresa, a gente vai apresentar o contrato social da empresa e o balanço patrimonial com a data mais próxima à data do falecimento. Documento do carro com a tabela FIP. Então, toda a prova, não apenas da propriedade, como também a prova em relação aos valores que foram declarados. Fazer prova em relação à base de cálculo que foi utilizada, além de todos os documentos relativos aí ao processo de inventário. Esse pacote, esse procedimento, ele é entregue na Fazenda Estadual, e daí a Fazenda Estadual vai fazer a conferência e vai informar no inventário se houve ou se não houve o recolhimento correto do tributo. Se tem alguma coisa faltando, ou se tem alguma coisa inconsistente, eles notificam a pessoa declarada como procurador no endereço declarado, para que sejam atendidas ali as exigências ou eventualmente o recolhimento adicional do tributo para homologação, que vai ser informado oportunamente no processo de inventário. Então aqui, só para vocês conhecerem, né, um exemplo dos anexos que estão naquela portaria CAT
2015, vocês têm que preencher algumas outras declarações, como, por exemplo, a declaração aqui de qual é o número do processo, a vara, o furo, a comarca, se isso é um inventário ou é um arrolamento, o nome do inventariante, e o advogado ele se responsabiliza. Então aqui ele precisa assinar, se responsabilizando pela declaração que foi feita. Que aquela declaração foi feita com base em informações reais, oficiais. Então toda a declaração aqui, com o número do OAB inclusive, tá? Declarando que toda aquela declaração e os documentos eles são verdadeiros para conferência. Então, além das obrigações principais da declaração e recolhimento do tributo especificamente, é preciso atender essas outras exigências acessórias da obrigação de recolhimento do imposto sobre a herança. Dentre elas, levar o procedimento para homologação e preencher essa declaração aqui, por exemplo, do advogado, atestando que aquelas coisas são verdadeiras. Para daí o posto fiscal conseguir fazer a conferência e homologar ou não o recolhimento do tributo, ou eventualmente pedir uma notificação para algum ajuste, algum complemento. Tá bom? Então esses são os principais aspectos aqui, os principais procedimentos para recolhimento do ITCMD, o imposto sobre a herança.